Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Seguindo nosso trabalho com testes de antivírus, dessa vez eu vou colocar o Excition Client Security à prova contra 100 malwares novos e vendo o que vai dar. Se liga na vinheta e vambora pro vídeo. Como sempre, esse teste vai ser conduzido utilizando uma máquina virtual criada no VMware, software esse que se tornou gratuito para uso não comercial. Se você quiser, aqui no canal tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar, link aqui no card e também na descrição. E como eu comentei no vídeo que eu mostro o Excition Client Security sendo arregaçado pelo mesmo exploit que arregaçou o Commodore Internet Security, isso aqui é uma ferramenta de endpoint. É uma ferramenta que funciona sendo gerenciada de forma autônoma e por fora da sua máquina, ou seja, ou você vai estar usando uma interface web, uma dashboard, também apelidada de manager, ou você vai ter essa mesma estrutura de interface, de manager, etc., dentro de um servidor na tua própria rede ou na tua empresa. O lance é que você vai centralizar todo o gerenciamento dos recursos de segurança que você vai implantar na sua empresa e tudo centralizado em um mesmo lugar. Isso traz uma série de benefícios, praticidade e facilita muito o trabalho de quem vai gerenciar todos esses recursos. E para não perdermos o costume, eu vou verificar as atualizações do meu Windows Update e também dos aplicativos da lojinha da Microsoft. Com tudo atualizado, esse teste está sendo conduzido no dia 28 de outubro de 2024 e eu já tenho o Excition Endpoint Manager instalado, que na verdade é o cliente que vai fazer a minha máquina conseguir se comunicar com a minha manager. E eu também já tenho a minha solução de segurança, que aqui no caso é o Excition Client Security e essa é a versão 13. E para quem já conhece o Commodore, vai se sentir muito familiarizado. E não é à toa. O Excition Client Security, na verdade, é o Commodore Internet Security, só que com a marca da Excition. Tá, tudo bem, não é só isso. Ele tem alguns recursos a mais que eu vou te mostrar logo logo. Mas o importante mesmo é a própria plataforma da Excition. E para você ter acesso a isso é muito simples. Você vem aqui no site da Excition, cria uma conta e a partir daí você consegue fazer o deploy do agente da Excition nas máquinas que você vai querer instalar essa solução de segurança. Como eu estou fazendo um teste com apenas uma máquina, eu já fiz o deploy nessa máquina, que é essa que você está vendo aqui, ó, Vitão-VM. É a máquina que eu estou usando agora. E aqui em Active Component, você consegue ver os componentes que estão ativos na minha máquina. Aqui eu tenho o agente, o módulo antivírus, o módulo firewall, o módulo de autocontenção e o próprio EDR, que é o Endpoint Detection and Response. É a solução para detecção e resposta. Na verdade, é a própria interação entre aquilo que eu tenho de segurança na minha máquina, junto ao agente, com essa dashboard, com essa interface que vai me permitir gerenciar tudo que eu tenho. E aqui nessa dashboard você vai ter muitos recursos interessantes, como por exemplo, relatórios de detecção, relatórios de intrusão, relatórios de incidentes. Você vai ter opção para gerar tickets com a própria Excition para que você tenha um suporte especializado de um analista deles, para te auxiliar tanto nas configurações que você pode fazer aqui nessa plataforma, quanto no seu próprio entendimento de como gerenciar todos os seus assets, todos os recursos que você possui na sua rede. Lembrando que isso aqui você pode utilizar numa máquina pessoal também, só que o preço que se paga para ter essa plataforma e para ter as licenças para você poder instalar as soluções de segurança, acaba que não vale muito a pena para você utilizar em apenas uma máquina pessoal. Por isso que eu falei antes, isso aqui é o tipo de plataforma, é o tipo de solução que é recomendada para empresas. E não só pela questão de custo-benefício, mas também pela questão de centralização de recursos. Tudo que você tiver na sua rede, volto a dizer, você pode gerenciar a partir dessa única plataforma. E aqui eu estou incluindo quaisquer computadores que você tiver e também servidores. Tudo que tiver o agente da Excition instalado e configurado para poder se comunicar com a sua manager, você vai ter controle total a partir dessa interface. E o legal é que, como você está vendo, ela é uma interface web, então você consegue acessá-la de um computador, notebook, celular, tablet, de onde você quiser e de qualquer lugar do mundo. Vale lembrar o seguinte, essa é a plataforma Excition e ela é paga. Só que a Excition trouxe para o mercado uma alternativa livre, que é o OpenEDR. É uma solução gratuita, é a mesma coisa que você está vendo aqui, só que com duas diferenças. A primeira, óbvio, é grátis. A segunda é que é uma plataforma que você não vai ter o gerenciamento no servidor da Excition.
Você vai precisar instalar isso num servidor próprio e a partir dele você gerenciar tudo que você tiver na sua rede. O que, convenhamos, pode parecer mais trabalhoso e, na verdade, só que é muito mais benéfico para a própria saúde da sua empresa, como para a sua saúde como um gerente de rede ou gerente de tecnologia. Enfim, o Execute Client Security está instalado com tudo quanto é módulo ativo e funcionando e eu vou manter tudo na configuração padrão, eu não vou fazer nenhum tipo de alteração. E ao longo dessa exibição das opções que se tem, você vai notar algumas opções diferentes e algumas configurações muito diferentes. E eu acho que talvez a opção que mais chama a atenção é a parte da autocontenção com a quantidade de regras e pré-definições que foram colocadas aqui. E isso aqui é a configuração padrão que veio com ele assim que esse cara foi instalado na minha máquina. Enfim, eu não vou explicar cada uma dessas opções, até porque não é o propósito do vídeo, mas eu vou passar cada uma delas para você ir vendo. E se você estiver curioso, você pode ir pausando, lendo as opções e entendendo o que tem de diferente aqui com relação ao Comodo Internet Security. E cá entre nós, a impressão que eu tenho é que eles pegaram o Comodo Internet Security, atualizaram aquele instalador, a interface, acrescentaram algumas opções que têm a ver com o endpoint, que têm a ver com essa manager, até porque as soluções de segurança que você tem aqui, cada um desses módulos precisam se comunicar com essa manager para que você possa, a partir dela, gerenciar esses recursos. Então, óbvio, eles adicionaram aqui algumas opções extras. Só que eu acho que talvez o mais importante, ou pelo menos o mais interessante, nem são essas opções que eles acrescentaram, e sim as configurações que eles acrescentaram, os presets, sacou? As regras. E isso aqui, meu velho, é impagável. A quantidade de regra que você vê na autocontenção e em alguns outros módulos é tão absurda que chega a assustar. Mas de que adianta ter isso tudo se a solução não te proteger? Então vamos descobrir se ela protege. E para isso, eu vou executar o Comodo Kill Switch para poder monitorar tudo que vai ser executado a partir de agora. Só que, curiosamente, quando eu abro o Comodo Kill Switch, uma porrada de processos que estão aparecendo aqui não são classificados, o que vai dificultar um pouquinho na hora que nós tentarmos ver o que está sendo executado na hora que eu clicar nos malwares. Mas vamos deixar aberto porque, mesmo sendo um pouco mais complexo, ainda assim dá para a gente conseguir ver as coisas acontecendo. E esse teste vai ser feito com 100 malwares. São esses 100 caras que estão aqui. E detalhe, eles são Bleeding Edge. Bleeding Edge porque eu baixei esses caras no mesmo dia do teste, ou seja, dia 28 de outubro. E bom, são 100 caras, todos eles compactados, ou melhor, cada um compactado e todos protegidos por senha. Então, eu vou extrair cada um desses caras para uma pasta separada e quando eu terminar de fazer isso, eu posso apagar os arquivos compactados. Só que aí, quando eu tento fazer isso, vai dar um erro e o próprio 7-zip vai ser isolado e bloqueado. Então, eu vou abrir a tela de configurações do Execute Client Security para poder ver se tem alguma coisa indicando o bloqueio do 7-zip. E aparentemente não tem. Então, eu venho aqui em File Rating, em File List, que é a lista de arquivos, e aqui eu vou ter o 7-zip. Só que tem um detalhe, ele já está marcado como confiável, mas mesmo assim eu clico com o botão direito, venho aqui embaixo, mudar a reputação e seleciono a opção confiável. Não sei, vai que isso faz alguma diferença. Clico OK e eu vou tentar extrair os arquivos de novo. E por mais estranho que pareça, dessa vez funcionou. Bom, enfim, com todos eles extraídos, eu posso apagar os arquivos compactados e vou restar 100 pastas, cada uma contendo um malware. Eu vou aproveitar, vou selecionar todas elas e vou fazer uma verificação com o próprio Execute Client Security para ver se ele consegue encontrar alguma coisa e já ir eliminando. Só que, infelizmente, ele vai encontrar algumas coisas, só que pouquíssimas. Mas, por outro lado, já era de se esperar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou marcar todos eles e vou clicar no botão para deletar todos esses arquivos. E agora que eu já fiz a verificação, eu vou acessar cada uma dessas pastas. Todas aquelas pastas que estiverem vazias, significa que o Execute eliminou o malware. Então, toda pasta vazia, eu apago. E no final vão sobrar 84 pastas. De 100, sobraram 84, o que é um número bizarro de ruim. Porém, não é novidade para ninguém que a solução de antivírus do Comodo e agora também da Execute não tem muita eficácia para identificar os malwares e eliminá-los logo de cara. Mas tudo bem, eu vou fazer uma nova verificação, só por via das dúvidas, e o resultado vai ser o mesmo. Então agora eu posso entrar em cada uma dessas pastas e começar a executar cada um desses malwares para ver o que vai acontecer. Mas antes, deixa eu mostrar que eu tenho alguns arquivos nessa máquina, até porque se algum desses malwares for daquele tipo que criptografa os arquivos ou que apaga arquivos, nós sabemos que eu tenho arquivos, então se algo assim acontecer,
nós temos aonde ir verificar se os arquivos foram alterados, criptografados ou apagados. E por fim eu começo a execução. E agora vale ressaltar uma coisa que é interessante. Você vai perceber que alguns desses caras são executados brevemente e a janela deles já some quase que de imediato, porém dá tempo de perceber que ela foi executada com a moldura verde, o que significa que ele foi executado na autocontenção, o que é legal. Só que você vai perceber também uma outra coisa acontecendo. Alguns desses malwares vão ser executados e não vai aparecer a borda verde, pelo menos em um primeiro momento, o que me deixou meio cismado quando eu vi isso pela primeira vez, porque não é o comportamento que eu estou acostumado com o Commodore Internet Security, porém, como isso aqui, pelo menos em teoria, seria uma outra solução, talvez seja um comportamento diferente. E ao longo desses testes, você vai perceber uma coisa. Mesmo que esses caras sejam executados e não apareça a borda verde, e também não apareça nenhum tipo de notificação ali perto do relógio do Windows, indicando que algo foi executado na autocontenção ou que foi bloqueado, você vai notar que quando esses caras são executados, pelo menos alguns deles, depois de um tempo sendo executado, a borda verde aparece. E a única explicação que eu tenho para isso é meio teórica, mas seria o seguinte: um desses arquivos, que é o malware, é executado, só que ele inteiro não é um malware. A parte que realmente é perigosa vai ser executada em algum momento da sua própria execução. Então, o que eu acho que está acontecendo? Quando eu clico em um malware desse tipo para executá-lo, ele é executado sem nenhum tipo de empecilho, o Exit não faz nada a respeito, porém, o Exit o está monitorando. E aí, quando algum comando é executado e é um comando que realmente representa algum risco, naquele momento, a porra do retângulo verde aparece, sacou? Com o próprio programa ainda em execução. E cara, se for realmente isso, eu acho que é algo muito foda. Mas eu não tenho certeza, então não posso afirmar. É só a impressão que eu fiquei. Mas enfim, eu não vou ficar atrapalhando e vou deixar você curtindo o som maneiro enquanto eu vou executando cada um desses caras.
E quando eu termino de executar tudo, eu vou abrir o gerenciador de tarefas do Windows e vou deixá-lo aberto junto ao comando aqui, o switch, para a gente poder ter uma ideia um pouco melhor do que está sendo executado aqui, que não deveria estar aqui. E cara, por mais que pareça confuso, se você olhar para a tela, você vai ver que tem uma porrada de processo que não tem nada a ver com o Windows, nem com as próprias soluções da Excition, o que, pelo menos em teoria, indicaria que há alguma coisa, estranha ou perigosa sendo executada. E como eu estou rodando uma porrada de malware, é óbvio que são malwares. Mas o que será que acontece se eu abrir o Excition Client Security e resetar a sua contenção? Não sei, vamos descobrir. Eu adiciono o atalho dele para cá, para a interface principal, e clico no botão Reset the Container. Tudo quanto é processo que estava ali, ou pelo menos quase todos, são finalizados. E aqui vai acontecer uma coisa curiosa. A autocontenção vai apresentar um erro e eu preciso clicar no botão para tentar novamente. Aí nessa segunda tentativa ele termina de fazer a limpeza. Só que tem alguma coisa rodando ali que não deveria estar ali. É um tal de app installer python redirector.exe. Então eu vou tentar zerar a sandbox novamente para ver se aquele cara que está ali sendo executado é finalizado. E a sandbox do Exit vai ficar nesse processo de limpeza eternamente, nada vai acontecer, até que eu vou ficar de saco cheio e vou fechá-la. Mas antes, eu vou ver as propriedades desse arquivo, porque ele não deveria estar aqui. E aqui nós podemos ver que ele de fato é um arquivo que está lá naquela pasta com os malwares, ou seja, ele é um daqueles malwares que está em execução. O que também não necessariamente significa que seja uma falha. Enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a pasta que tem os arquivos, os malwares, e vou tentar deletar todos eles. Ah, Vitor, mas aí você não está sendo correto. Cara, tô sim. Pensa o seguinte, se um desses malwares foi executado e foi barrado pela autocontenção, nós sabemos que é o malware e sabemos também que ele não vai conseguir infectar a máquina, porque a autocontenção bloqueou a execução dele. Por outro lado, todo aquele que estiver aqui e que estiver sendo executado, se eu tentar deletar, eu não vou conseguir, porque o Windows vai indicar para mim que o arquivo está em execução. E agora existe um terceiro lado. Se algum desses malwares foi executado, conseguiu passar pela autocontenção, ou seja, o Exit Client Security não conseguiu identificá-lo, então ele passou e contaminou a máquina, eu posso apagar o arquivo que ficou aqui. Até porque nenhum malware, quando for executado, vai fazer alguma alteração no seu próprio arquivo de origem ou na pasta onde ele está. Pelo contrário, a primeira coisa que geralmente o malware faz é se multiplicar ou pelo menos pegar parte do seu código e realocar em outros lugares, para que ele consiga permanecer indetectável e gradativamente ir causando o estrago que ele foi feito para causar. Então, nessas três hipóteses, eu posso apagar esses arquivos, ou pelo menos tentar. E é o que eu faço. E quando eu faço isso, apenas 2 itens não podem ser excluídos, que são 2 itens que estão em execução. Beleza. Por que eu fiz isso, você se pergunta? Simples, porque agora eu vou baixar a ferramenta de remoção da Kaspersky e vou executá-la para vermos se realmente alguma coisa passou pela autocontenção e para descobrirmos se esses 2 caras que estão aqui são de fato malwares, até porque existe a possibilidade, sim, de que algum malware que tenha sido enviado para um desses sites onde a gente baixa os malwares para teste, talvez não seja um malware, ou talvez seja, mas apenas quando ele consiga se comunicar com um servidor remoto para poder baixar alguma coisa, que é mais ou menos o que acontece com aquele exploit que o Luiza desenvolveu para afetar o Comodo, e agora, no vídeo anterior, nós descobrimos que ele afeta o Excition também. Então, beleza, eu vou baixar o Kaspersky Virus Removal Tool, vou executá-lo, mas antes eu vou tentar fazer uma nova limpeza da autocontenção do Excition, e ele vai apresentar o mesmo comportamento de antes. Todos os arquivos dessa máquina estão intactos, então aparentemente nenhum desses malwares ou não conseguiu passar pela defesa que o Excition proporciona, ou passou, mas não conseguiu afetar esses arquivos. Mas se algo passou, com certeza gerou algum tipo de resíduo, algum tipo de registro, ou algum tipo de log, ou qualquer coisa diferente no computador. E é justamente por isso que eu vou rodar a ferramenta da Casper. Só que antes disso, eu vou reiniciar a máquina, até para vermos se algo vai mudar aqui. Então eu abro o gerenciador de tarefas e opa, tem uma coisa rodando, tá vendo? Hello e uma carinha. Só que ele está sendo executado dentro da autocontenção. Repara que ele tem aquele retângulo verde em volta. Então, na verdade, é o malware que está alojado na minha máquina. O Excition não conseguiu eliminá-lo, porém, ele é executado na autocontenção. Então, em teoria,
ele não estaria causando nenhum tipo de problema na minha máquina. E dessa vez, quando eu tento zerar a autocontenção, aquele cara é finalizado, então realmente, dessa vez pelo menos, o Xcint e o Client Security conseguiu limpar tudo que estava sendo executado. Beleza, eu vou conferir de novo os meus arquivos, até porque aquela janelinha preta é um prompt de comando e ele estava aberto e rodando uma porrada de comando, então nunca se sabe, né? Mas enfim, eu vou tentar limpar aqui de novo, esse troço vai ficar aqui eternamente, e enfim, né? Vou fechar porque eu não tenho paciência, e eu vou começar o scan com o Kaspersky Virus Removal Tool. Só que na primeira tentativa, eu tive a sensação de que estava demorando muito para começar o scan. E aí eu pensei, porra, talvez o Xcint tenha bloqueado alguma coisa referente ao Kaspersky. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa verificação, vou lá na interface do Xcint, aqui em lista de arquivos, eu tenho a ferramenta da Casper aqui, ele já está configurado como confiável, porém vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o 7-Zip. Eu vou clicar com o botão direito e vou mudar a reputação para confiável de novo. Até porque isso deu certo com o 7-Zip, então talvez tenha o mesmo efeito com essa ferramenta. E agora eu vou executá-la de novo, e dessa vez eu ainda tive a sensação de que demorou um pouco para começar, porém começou. E aqui eu vou deixar rolar até o fim, e assim que isso aqui terminar eu volto. Enquanto isso, toma música. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits. E é isso, galera. A ferramenta da Casper termina de fazer o scan e olha que maneiro. Nenhum objeto foi encontrado. Se eu clico aqui em detalhes, não tem nada. Na interface principal, diz que são 0 objetos. Ou seja, bom, antes de eu completar a frase, eu vou lá no vírus total e vou enviar esses 2 arquivos para lá para saber o que as outras engines dos outros antivírus têm a dizer. E como já era de se esperar, os 2 arquivos vão ser identificados como malwares por várias engines, o que me deixa com a pulga atrás da orelha. E eu já comento sobre isso, mas antes, vamos dar uma olhada na dashboard do Xcint, até porque eu quero te mostrar uma coisa. Lembra que eu comentei que as soluções de segurança instaladas nessa máquina são gerenciadas pela própria plataforma, pelo próprio EDR? Pois é, aqui no dashboard, em alertas, eu consigo verificar todos os alertas que não apareceram para mim na minha máquina, mas que foram catalogados e classificados aqui na interface principal. E isso, eu acho que já começa a te trazer uma melhor noção de um dos propósitos de uma ferramenta desse tipo. E como isso aqui é prático. É aquilo que eu falei antes. A ideia é que você, literalmente, pare de se preocupar com o seu antivírus instalado na máquina, pare de se preocupar em ficar abrindo a interface dele para ver logs, coisas do tipo, e tudo aquilo que você precisar verificar, você vai ter tudo quanto é informação centralizada em uma única interface para gerenciar tudo. E velho, não tem coisa melhor que isso. Fora que aqui nessa interface você vai ter gráficos, ilustrações, linha de tempo, notificações. Cara, tu tem tudo aqui. Agora, se eu volto lá na pasta dos malwares, aqueles 2 caras continuam lá. Beleza. Eu vou deletar esse cara que está na quarentena do Xcint e volto para o Windows Explorer. Lá em descolocar o C, eu tenho uma pasta chamada KVRT 2020_data, que é a pasta onde ficam armazenados os arquivos da quarentena que o próprio Kaspersky Virus Removal Tool criou na minha máquina para jogar esses arquivos lá. Como ele não encontrou nada, eu vou deletar essa pasta. E óbvio, eu não consigo deletar tudo porque tem alguma coisa que ainda está sendo utilizada pela minha máquina, ou está sendo monitorada pelo Xcint, ou ainda está em execução pelo próprio Windows. Enfim, isso aqui não faz diferença. O importante é dar uma olhada, mesmo que rápida, nas minhas pastas, para saber se algo mudou e tal. E agora eu posso voltar para a área de trabalho e tentar apagar aquela pasta com os 2 malwares. Se eles estiverem sendo executados, eu não vou conseguir deletar. Mas felizmente eu consigo, o que significa que daquela última vez que eu resetei a autocontenção, de fato esse cara foi eliminado. Então, beleza, não sobrou nada.
Agora, o que resta para concluir o teste é aquele script nervoso. Lembra dele? Então, cara, eu vou fazer uma verificação manual, o Exit não vai encontrar nada, e agora eu vou tentar executar esse cara. Lembrando que eu não fiz nenhum tipo de alteração nas configurações do Exit ou Client Security, tá tudo com a configuração padrão. E assim, quando eu rodo esse cara, essa janela vai ficar parada aqui por um puta tempo. Tanto tempo que eu até desisto de esperar. Até porque não vai rodar, sacou? E ele não vai rodar justamente por uma coisa que está acontecendo agora e que nessa máquina que eu estou utilizando eu não consigo visualizar. Por exemplo, se eu abro a interface do Exitium e venho aqui em quarentena, não tem nada. Se eu venho em tarefas, autocontenção, eu poderia tentar instalar o Command Kill Switch, mas não vai fazer muita diferença. Se eu tento resetar a autocontenção, ele vai ficar aqui rodando um tempo e, enfim, nada vai acontecer. Então eu vou aproveitar, até para te mostrar como isso aqui funciona, eu volto para a dashboard da plataforma Exitium, venho em EDR, em busca de eventos, e agora tem uma parada interessante. O Exitium Client Security, que está instalado na minha máquina, não exibiu nenhum tipo de mensagem, notificação para mim, indicando o bloqueio de alguma coisa referente àquele script que eu rodei. Porém, aqui na plataforma web, na dashboard, eu tenho todas as informações sobre o que foi bloqueado. E isso aqui vai te mostrar também uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: tudo o que acontece na sua máquina é monitorado o tempo inteiro e de todas as formas possíveis, o que confere a você a possibilidade de se ter um controle absoluto sobre tudo o que está acontecendo na sua máquina. Mas enfim, era só para te mostrar isso funcionando, para tentar te dar uma ideia de como é que funciona uma solução de EDR e uma solução de segurança do tipo gerenciada, até porque se você trabalha com tecnologia ou pretende trabalhar com tecnologia, eu particularmente acho que seria de muita valia você pelo menos ter alguma noção do que é isso aqui. E se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, porque existem vários cursos de várias dessas empresas que provêm soluções de segurança desse tipo e cursos técnicos, cursos de qualificação. Tem muito curso pago e caro, óbvio, mas tem muito curso gratuito que vai dar uma visão muito ampla sobre o funcionamento dessas soluções. E isso é muito importante para quem pretende trabalhar nessas áreas ou até para quem já trabalha. E é isso, cara. Eu acho que o resultado foi muito interessante, mas espera aí, eu não esqueci não, cara. Tem aquela paradinha que eu comentei ali atrás, que são duas possibilidades que eu enxergo, né? Então, a primeira é a seguinte, será que o Kaspersky começou a perder qualidade e não foi capaz de identificar aqueles caras? A segunda possibilidade é aquela que talvez tenha maior sentido até, que aquele troço ali é tão novo que nem o Kasper consegue identificar. É possível, né? Mas independente das duas opções, independente de ser uma delas ou não, o fato é, aquilo tudo foi executado dentro da autocontenção. E a prova disso são aqueles logs que você vê na dashboard da Exitium, da plataforma Exitium, e lá indica tudo o que está acontecendo. Inclusive tudo que foi bloqueado. E aqueles caras foram bloqueados, até porque, na última tentativa de executar a limpeza da autocontenção, eles de fato são eliminados da autocontenção, o que tornou possível, inclusive, que eu conseguisse apagar esses arquivos do computador. Então, com relação à ideia de prevenção, sacou? Não é a proteção do tipo limpeza de malwares, é a ideia de prevenção. Eu acho que o Exitium Client Security, EDR, a plataforma da Exitium, conseguiu mostrar para a gente um resultado muito bom. Agora, as falhas que se tem e a paradinha que aconteceu com o exploit complica. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa história toda, dessa treta que está envolvendo a Comodo e agora a Exitium. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha esse vídeo para dar aquela moral. E é isso, nos vemos no próximo. Valeu, galera, tamo junto.